E eu quero, então, dar a esse pronunciamento que farei hoje o nome de um grito de brasilidade. Começarei com uma análise breve da situação do mundo e trago depois a análise para o nosso Brasil. Senador Thierry, senador Paim, a saída do Reino Unido da União Europeia, a eleição do Trump nos Estados Unidos, a liderança de François Fillon na disputa para a presidência da França, a recente pesquisa indicando o avanço do Partido Social Democrata da Alemanha na hipótese de rompimento da aliança que hoje mantém com a chanceler Angela Merkel, a derrota do primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, em um plebiscito que mais rejeitou sua política econômica que as suas reformas administrativas, reformas que propunha. A crise espanhola, que não ata e nem desata, impedindo há mais de um ano que o país tenha um governo com clara maioria no parlamento, a lenta e dolorosa agonia da Grécia, são recorrências de uma mesma realidade. Reação à ditadura do capital financeiro global, cuja prevalência sobre os interesses nacionais, sobre o trabalho, a produção, a aventura da vida, o bem-estar e a felicidade dos homens desperta reações planeta Terra afora. Evidente, como todo acontecimento político e social, não há rigorosa simetria em tais reações, mas o denominador que as impulsiona é o mesmo: a saturação do neoliberalismo, especialmente da financeirização da vida das nações e da humanidade. Nenhum país vai se desenvolver se não defender a sua indústria e os seus trabalhadores. Esta frase, senador Paim, é uma citação. Qualquer um das senhoras e dos senhores senadores, inclusive eu, desconhecendo a sua autoria, a colocaria à conta de um líder de esquerda, de um nacionalista de algum país subdesenvolvido. Mas a frase é de Donald Trump, presidente norte-americano, que se elegeu não por causa de delírios como o muro na fronteira com o México ou a política anti-imigração, e sim porque prometeu fazer com que os interesses do povo norte-americano, especialmente de seus trabalhadores, iriam se impor sobre a ideia da globalização. Certamente não é meu herói, como não são os senhores François Fillon, Martin Schulz ou a senhora Theresa May na Inglaterra. Da mesma forma, não inscreveria entre as minhas inspirações a senhora, nosso Barão de Mauá, foram aves raras no pombal da Casa Grande e, como exceções, não fizeram verão. Da mesma forma que lá atrás as nossas elites escravocratas e coloniais renunciaram a adotar o sistema americano de economia política, os atuais governantes, com apoio do sistema financeiro, de políticos e partidos conservadores, globalistas, para não dizer colonizados, da mídia e dos economistas e comentaristas da Globo News, da CBN, expressões máximas do influentíssimo analfabetismo pátrio, persistem hoje em fazer do Brasil o último refúgio de um sistema que fracassou no mundo todo e que passa a ser repudiado até mesmo nos centros econômicos mais avançados. Bernie Sanders e depois Donald Trump. A derrota do premier italiano, o fracasso da Grécia e o Brexit da Inglaterra. Na contramão da história, no alvorecer da nacionalidade, na contramão da história e uma das mais graves crises do planeta. Enquanto
Donald Trump, Theresa May, François Fillon, Justin Trudeau, Martin Schulz, Pablo Iglesias aumentam o tom contra a globalização financeira e defendem a adoção de políticas protecionistas para salvaguardar seus povos da voracidade de Mamon, os gênios pátrios anunciam toda sorte de franquias, de aberturas, de concessões, de submissões para atrair especuladores internacionais e aqueles hipotéticos investidores que apreciam uma pechincha. Vamos ao roteiro da transformação do Brasil em um Estado bárbaro, dependente, produtor intensivo de produtos agrícolas voltados à exportação, fornecedor de matérias-primas e commodities com a oferta em larga escala de mão de obra barata e desprotegida de direitos. Eis o roteiro em execução. Destruição do ainda precário Estado Social brasileiro, que estávamos construindo desde a Revolução de 30 e que deu bons avanços entre 2003 e 2015. Fim dos direitos trabalhistas, com a prevalência do negociado sobre o legislado e com a liberação irrestrita da terceirização do trabalho. Reforma da Previdência, que tem como senha a falsa alegação de déficit do setor, mas cujos objetivos são o aumento do tempo de serviço dos trabalhadores e a privatização da área. Venda a preços irrisórios, como os próprios compradores festejaram, de reservas de petróleo da camada pré-sal. Fim da política de conteúdo local. Contratação no exterior de plataformas para a Petrobras. Preterição das grandes empresas nacionais de engenharia, sob a alegação de que se envolveram na corrupção ao tempo em que se contratam empresas de engenharia estrangeiras internacionalmente denunciadas por corrupção. Aperto do torniquete da dívida em estados e municípios, exigindo como contrapartida a privatização de empresas de energia elétrica, de água e de saneamento, o arroxo salarial e previdenciário e o cancelamento dos programas sociais. Aumento do teto de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, para privilegiar a classe média alta. Liberação do saque do FGTS, para produzir um ilusório, fugaz e publicitário aquecimento da economia, sacrificando e pulverizando a poupança dos trabalhadores. A lista das tais reformas, todas elas para atrair investimentos estrangeiros ou estimular que os empresários brasileiros troquem o rentismo pela produção, estende-se ao infinito. Fez-se e faz-se terra arrasada de toda e qualquer proteção ao trabalho, aos desamparados, aos mais pobres, aos idosos e ao empresariado nacional. Parafraseando o presidente do Banco Mundial, abre aspas, nunca se destruiu tanto em tão pouco tempo. E a cereja desse bolo neoliberal vem agora, com a permissão de venda de terras aos estrangeiros. O ministro Meirelles disse que quer ver aprovada a barbaridade em 30 dias, porque, segundo ele, a venda de terras atrairá grandes investimentos internacionais. Ó Senhor Deus da misericórdia! Ó Senhor! Sua Excelência, o senhor ministro da Fazenda, depois de quase um ano de idas e vindas erráticas e improdutivas, espera agora uma enxurrada de dólares com a venda de nossas terras? Que será depois? Venderemos o quê? A água? O aquífero Guarani, como insinuou o agora blindado ministro Moreira Franco? Na sequência, o ar será negociado? A casa da sogra, talvez. Por fim, vou voltar a 132 anos atrás, ao ano de 1885, para constatar que o tempo passa, o tempo voa
e as nossas elites governantes continuam numa boa. As classes conservadoras, como se dizia antigamente, continuam mediocremente as mesmas. No dia 28 de setembro de 85, foi aprovada a Lei da Gargalhada, senador Paim, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários. No fervor da luta contra a escravatura dos negros, os conservadores aceitaram aprovar uma lei que liberasse escravas e escravos com mais de 60 anos. Na verdade, só ficavam imediatamente livres as negras e os negros com mais de 65 anos. Os com menos deveriam indenizar os seus donos trabalhando mais 3 anos sob chicotes ferozes. Esta incrível lei ficou conhecida como Lei da Gargalhada, pois foi assim que a receberam os abolicionistas e os brasileiros com um mínimo de senso de humanidade e senso do ridículo. Não por causa da obrigação do escravo trabalhar com 60 anos e ter que trabalhar mais 3 para indenizar o seu dono. A amarga gargalhada foi porque a vida média dos escravos brasileiros era, na época, 30 anos. 30 anos. Logo, praticamente não havia vivo a quem a lei beneficiasse. Escravo vivo a quem a lei beneficiasse. Como são insaciáveis em sua crueldade as classes dominantes. Pois não é que 132 anos depois produzem uma contrafação, senador Paim, um pastiche da Lei Saraiva-Cotegipe, que é a reforma da Previdência. Como a Lei da Gargalhada não alcançava nenhum beneficiário vivo, a reforma da Previdência vai beneficiar trabalhadores quando eles não existirem mais. Leio na edição dessa quarta-feira do Jornal do Senado que o presidente Eunício recebeu, dia 21, representantes da indústria que vieram lhe entregar as principais reivindicações do setor. 2 se destacam, senador Randolph. Um projeto de decreto legislativo que prevê o fim de normas do Ministério do Trabalho sobre segurança em máquinas e equipamentos e a terceirização total e restrita da mão de obra. Como se vê, é inesgotável a capacidade de se reinventar a escravidão de nossos trabalhadores. Emprego, salário, aposentadoria, desenvolvimento industrial, produção agrícola, inovação tecnológica, soberania nacional, segurança, saúde e educação públicas de qualidade, moradia digna, direito ao lazer e à felicidade, proteção à infância e aos idosos. É o que queremos, é o que basta, mas nada disso será possível com um governo que vende até as nossas terras e que ressuscita a Lei da Gargalhada. Como discursou o nosso genial Raduan Nassar. Tempos tristes, tempos sombrios, os tempos de hoje. Mas se a capacidade dos vende-pátria, vende soberania, vende terra, vende petróleo, vende água, vende dignidade, vende vergonha, parece inexaurível, mais cresce a responsabilidade dos nacionalistas, dos democratas e dos progressistas em resistir à destruição do Brasil como nação. Rebelar, resistir, desobedecer é o nosso dever e já.